Bom dia, tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui. Vamos para a nossa aula de revisão. Nosso conteúdo é verbo, certo? Então vamos começar lá do início. A gente tem que identificar as palavras na oração, né? Classificando cada uma delas. E dentro da oração existem os verbos. Por exemplo, Maria brincava na frente de casa. Quando choveu. Então, quando a gente olha para a oração, a gente percebe que existem dois verbos, né? Maria é um substantivo, como você já sabe, né? E brincava é o nosso verbo. Maria brincava na frente de casa quando choveu. Então, olha, existe outro tempo verbal aqui. Então, Maria brincava. Quando eu falo que Maria brincava, esse verbo me dá uma ideia de ação. Só que choveu. Esse choveu aqui vai me dar uma ideia de ação? Não. Esse choveu aqui está me dizendo que está acontecendo um fenômeno da natureza. Então, nós temos o verbo que indica ação e um verbo que indica fenômeno da natureza. Certo? Maria estava brincando de casa quando choveu. Por isso, ficou triste. Temos outro verbo aqui. Qual que é o verbo? Ficou. Esse ficou está indicando uma ação? Este ficou está indicando um fenômeno da natureza? Não. Este ficou está indicando um estado. É como Maria ficou. Então, verbo é uma classe de palavras que pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando a gente olha esses verbos aqui, a gente vê que eles estão conjugados. Só que esses verbos conjugados existem antes da gente conjugar a sua forma nominal. O que é isso, a forma nominal? Colocar o verbo no infinitivo, no gerúndio ou particípio. No quinto ano, a gente estuda o verbo no infinitivo. Então, como é que a gente faz para saber qual a forma nominal desse verbo? Perguntando a que verbo ele pertence. Então, brincava pertence ao verbo brincar. Choveu pertence ao verbo chover. E ficou pertence ao verbo ficar. Quando eu faço isso, eu coloco o verbo em sua forma nominal. Como eu sei que ele está na sua forma nominal? Porque ele terminou com R. Quando o verbo está em sua forma nominal, aí a gente classifica ele de acordo com o tipo de conjugação. Como é que a gente faz? A gente olha para a vogal que está ao lado do R, certo? De acordo com isso, a gente classifica em verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, olha só, verbo, indicação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo em sua forma nominal, certo? Pode receber o nome de particípio, gerúndio ou infinitivo. Quando ele termina com R, nós dizemos que este verbo está com a marca de infinitivo, certo? Quando ele termina com R, a gente classifica ele em verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, tudo certo aí? Vamos ver isso aqui. O verbo ficar terminou com A. Significa que ele é um verbo de primeira conjugação. O verbo brincar também terminou com A. Ele é verbo de primeira conjugação. E o verbo chover terminou com E, verbo de
segunda conjugação. Então, o verbo, de acordo com a sua marca de infinitivo, é classificado em verbo de primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, o verbo, quando está no infinitivo, é classificado com verbo de primeira conjugação, certo? Segunda conjugação e terceira conjugação. Por que eu coloquei entre aspas? Para você entender que aqui, ó, está se repetindo a palavra conjugação. Então, o verbo de primeira conjugação é aquele verbo que termina com a. Então, pintar, brincar, dançar, pular, cantar, tudo é verbo de primeira conjugação. O verbo de segunda conjugação é o verbo que termina com E ou com O. Escrever, comer, então, ó, comer. E o verbo que termina com O? Compor, repor, né? Então, são verbos de segunda conjugação. O verbo de terceira conjugação é quando termina com I. Partir, curtir. Então, são verbos de segunda conjugação, terceira conjugação. Entendido aí? Então, vendo as conjugações do verbo, a gente vai ver os modos verbais. Existem 3 modos verbais: gerúndio, ou indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é algo que, de fato, que com certeza aconteceu, acontece ou acontecerá. O subjuntivo é uma possibilidade. E o imperativo é aquele que dá uma ordem, certo? Entendido até aí? Ok. Então, nós estamos estudando o modo indicativo, certo? Esse modo indicativo nos dá uma ideia de certeza. Então, a menina pulou, aconteceu. A menina pula, está acontecendo. A menina vai pular, também. Não, a menina pulará. É uma certeza que ela vai fazer mais pra frente, mas que ela vai fazer, certo? Então, o modo é indicativo. Esse modo indicativo é dividido, deixa eu só apagar aqui em cima, vou subir aqui para ficar melhor, tá? Esse modo indicativo, ele se conjuga em 6 tempos verbais. Então, nós temos um modo indicativo, certo? E esse modo se conjuga em 6 tempos verbais. Quais são esses tempos? Presente, pretérito. Vou fazer menor que é para caber. Deixa eu fazer menorzinho aqui para caber. Aí eu vou abreviar, tá? Então é o presente, pretérito. Pra ver aí? Tá. Pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e futuro do pretérito. Esqueci de algum? Acho que não, né? Então, nós temos o presente, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro e o futuro do pretérito. Olha quantos tempos nós temos.
Nesses tempos verbais, nós estudamos, por exemplo, o verbo escrever, né? Então, eu escrevo. Esses tempos verbais, existem as pessoas, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós, ele. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tudo certo até aí? Então, vamos lá. Vou fazer o verbo escrever não, porque ele é grande, eu preciso de um verbo pequenininho para caber aqui. Então, eu vou fazer o verbo comer. Eu como. No presente. No pretérito, eu comi. No pretérito mais que perfeito, eu comera. No pretérito imperfeito, quando chega no pretérito imperfeito, a gente tem que olhar a que tipo de conjugação o verbo pertence. O verbo comer, certo? É um verbo, terminou com é. Então, é um verbo de segunda conjugação. Como ele é um verbo de segunda conjugação, no pretérito perfeito, a desinência, né, vai ser ia. Então, fica eu comia. No futuro, é eu comerei. E no futuro do pretérito, a desinência vai ser iria. Então, é eu comeria. O que acontece aqui? Nós temos os tempos verbais, certo? Temos o radical de cada verbo. O que é o radical? A parte que não muda. Qual que é a parte que não muda? O come, porque aqui nós temos um i, nós temos um o, depois nós temos o ia, temos o erei e temos o eria. Então, essa parte que não muda é chamada de radical. Essa parte final aqui do verbo é chamada de terminação e ou, né, desinência verbal, certo? Os verbos aqui, tá vendo o pretérito? O pretérito, ora vocês vão ver escrito só pretérito, ora vocês vão ver escrito pretérito perfeito. Tá vendo o futuro? Ora vocês vão ver só futuro, ou vocês podem ver nos livros, em alguma questão, futuro perfeito. Tá? Tá, o futuro exato, certo? Então, nós temos o modo indicativo, temos os 6 tempos verbais e temos as desinências que competem a cada tempo verbal, ok? Boa sorte, boa prova e até mais!